Vou profetizar sobre tua vida. Você vai escutar agora uma mensagem de poder na voz do pastor Sandro Begnami. Abra seu coração, porque a partir de agora, sua vida poderá ser transformada pelo poder de Deus. 16, a partir do versículo de número 19, está dizendo assim a palavra do nosso Deus: Ora, havia certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias em regalada e esplendor de vida. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, ergueu os olhos e viu de longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Então clamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, ao passo que Lázaro somente males, mas agora ele é consolado e tu atormentado. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os de lá para cá. Respondeu-lhe ele: Rogo-te, ó pai, que eu mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, que eles lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouça-nos. Disse o rico: Não, pai Abraão, mas se alguém dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Respondeu Abraão: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, também não acreditarão nestes, ainda que algum dos mortos volte à vida. Fecha os teus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui nós estamos na tua presença, baseado nesta palavra de Lucas capítulo de número 16, aqui a partir desse versículo 19, com muito temor e tremor diante da tua presença. Nós queremos ministrar a tua igreja, a todos que estão aqui nesta noite. Queremos te pedir, Senhor, fala conosco, adverte-nos, Senhor, prepara a nossa vida, meu Deus maravilhoso, para nós estarmos apercebidos com tudo aquilo que tem acontecido ao nosso derredor. Muito obrigado, Jesus, porque tu sabe todos aqueles que deveriam e devem ouvir esta palavra nesta noite. A começar da minha vida, eu preciso de ouvir esta palavra, a tua voz, Senhor, falar comigo, falar com a tua igreja nesta noite. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor está aqui neste lugar para refrigerar a nossa alma. Sê conosco, esta é a nossa oração, no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E que a igreja possa dizer amém e estar todos assentados nesta noite. Queridos e amados irmãos, essas palavras não são palavras de homem, mas são as palavras de Deus. Deus usou Jesus aqui para trazer esta história. Essa história, queridos e amados irmãos, fala do além da morte, de um lugar chamado, na teologia, chamado pelos estudiosos da Bíblia, de lugar intermediário. Vai prestando atenção nesta palavra para você entender muito bem o que aqui está dizendo. É o além da morte. Talvez muitos dos que estão vivendo, têm vida hoje em dia, eles não estão, pouco menos, se preocupando com a vida, ou com a condenação, ou com algo que vai acontecer quando ele partir desta vida e encontrar na morte. A Bíblia aqui nos fala, queridos e amados irmãos, que este texto possuía 2 homens. Um homem chamado o rico, que é denominado como rico, e o outro homem que é colocado como pobre. E aqui dá o nome dele de Lázaro. E estes 2 homens
estavam vivendo. Um era rico, vida abastada, não se preocupava. Versículo 19 fala que ele vivia no esplendor das riquezas. Ele gozava das suas riquezas, ele não preocupava com a sua vida, com o seu futuro. Aqui fala que ele vestia, versículo 19, linho finíssimo, de púrpura, suas vestes, e aquilo que ele comia e vivia, o modo que ele vivia, era uma vida arregalada. Mas também diz a Bíblia, no versículo 20, que um homem chamado Lázaro era pobre e se assentava à porta da casa do rico. E todos os dias este homem sofria com feridas, passava necessidade. Mas a Bíblia nos mostra, irmãos, e nós como seres humanos temos a mentalidade, a consciência disso, que todos nós iremos passar por um processo. Sabe qual ele? O processo de sermos gerados, processo de nascer, processo de viver, desenvolver, crescer, viver. Mas existe o último processo da vida do ser humano, que é o processo da morte. E a morte, presta atenção, todos esperam viver muito. Se eu nesta noite perguntar para todos que estão aqui, se alguém quer morrer, e se talvez alguém está preparado para apresentar-se à morte, eu creio que vocês falariam para mim, falariam para o Senhor, que vocês queriam viver e que não querem passar pela morte, que não querem provar da morte. Mas a Bíblia fala e nos mostra, e o homem, e tudo aquilo que nós percebemos, que existe um processo. Se nós, queridos e amados irmãos, não provarmos da promessa de Deus, e eu estou esperando a promessa, que é chamado o arrebatamento da igreja, nós iremos passar pela morte. E a Bíblia aqui fala que tanto o rico como o pobre Lázaro, eles morreram, eles faleceram e foram para um lugar que a Bíblia denomina, que é o lugar após a morte, chamado de estado intermediário, lugar intermediário, porque depois deste lugar, aí então, daqui a pouco eu vou estar falando, existe tanto a condenação como o regozijo eterno. De um lado esquerdo, diz a Bíblia, que estava um homem chamado rico, no lugar chamado inferno, e ali ele estava sofrendo todas as agruras que não sofreu quando estava nesta terra. A Bíblia aqui está dizendo que ele estava, quando vivia, em uma vida de regaço, uma vida de prazeres, e talvez ele não se preocupava com o que seria após a sua morte. Mas este homem, pelo fato de não ter talvez lembrado nem um minuto de Deus, este homem foi para o lado esquerdo, foi para o lado do estado intermediário chamado inferno, e ali ele estava sofrendo. No meio, diz a Bíblia, aqui neste texto, que se coloca-se um abismo, e de outro lado, do lado direito, estava aquele que passou a sua vida toda sofrendo, aquele que os cães lamberam as suas feridas, aquele que foi humilhado, maltratado, mas talvez no seu coração, e conforme aqui a Bíblia nos mostra, ele não esqueceu de Deus, ele sempre lembrava de Deus. Esta vida para ele foi um sofrimento, mas a Bíblia fala que do lado direito estava ele no lugar chamado paraíso. Ele estava gozando de delícias no lugar chamado paraíso. E nesta noite, diante desses dois fatos e um abismo que se encontra entre o lado esquerdo, que é o inferno, e o lado direito, que é o paraíso, eu gostaria de meditar com vocês sobre qual é a realidade além da morte. Qual é a realidade que está esperando por mim e por você além da morte. A Bíblia vai nos falar, em primeiro lugar, que existe um lugar chamado inferno. Este lugar é um lugar que a Bíblia aqui está denominando nesse texto de lugar de tormento. Olha o versículo de número 22, se você tem na sua Bíblia, está dizendo: morreu o mendigo, não é sobre ele que gostaria de ler, mas eu vou ler o versículo todo para nós entendermos. E foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Mas a parte B do versículo está dizendo o seguinte, preste atenção: morreu também o rico e foi sepultado. Versículo 23, no inferno, estando em tormentos, ergueu os olhos e viu de longe Abraão e a Lázaro no seu seio. Quando morreu o rico, passou desta vida, o que encontrava
para ele, que estava esperando por ele, era a porta chamada porta do inferno. E preste atenção numa coisa: no hebraico a palavra denominada inferno é Sheol, no grego é Geena, Tártaro, Hades. Todas essas palavras está nos mostrando, está nos levando a entender que é um lugar muito doloroso para o homem quando ele não está com Deus, quando ele não está preparado esta vida para gozar do outro lado da vida com o Senhor. E diz aqui que ele foi para um lugar chamado inferno, e este lugar, irmãos, é um lugar de tormento. Eu quero falar sobre algumas particularidades do inferno. Primeira particularidade diante do texto, que vai nos mostrar que é um lugar de sofrimento, é um lugar que a pessoa está sendo atormentada. Jesus, quando ele citou, falando da condenação, falando do inferno, Jesus falou o seguinte, que o inferno, o lugar de condenação, é um lugar que o bicho nunca morre e que o fogo nunca se apaga. Agora preste atenção, amados irmãos, a própria Bíblia também vai nos falar que para as pessoas que morrem com Jesus, elas precisam de ter este tabernáculo. O apóstolo Paulo fala que o nosso corpo é o tabernáculo, e que este tabernáculo precisa de estar preparado para estar num lugar de gozo com Deus, para estar num lugar aonde Jesus está. Então, o nosso corpo, preste atenção, ele não tem condições humanas, fisiológicas, para estar tanto no inferno, como também está no gozo com o Senhor. Por isso que quando o homem morre sem Jesus, o Senhor, quando vai começar a passar ele pelo tormento, ele tem que receber um corpo apropriado também para sofrer. Assim também a Bíblia fala. Nós não vamos ler o texto, porque se nós atarmos aqui a detalhes, nós vamos passar aqui a noite toda falando, porque é um assunto muito vasto sobre escatologia, a vida após a morte. Mas a Bíblia fala que se nós recebemos um tabernáculo, ele tem que estar preparado para estar com Deus. Isso também nos fala que aquele que morre sem o Senhor precisa de ter um corpo apropriado para também sofrer, porque este corpo meu e seu, você já imaginou fogo pegar nesse corpo? Ele derrete. Você já imaginou? Se cair alguma coisa quente em nós, vai acontecer que o nosso corpo vai estar deteriorado. Por isso, a pessoa que está em sofrimento, ela também recebe um corpo para aguentar o sofrimento. Mas tem uma coisa, ela não vai sair do sofrimento. Versículo 23 fala: no inferno estava ele em tormento. Sabe o que é uma pessoa atormentada? A Bíblia também fala por Jesus, irmãos. Jesus fala que lá haverá o quê? Prantos e ranger de dentes. Você já parou para pensar? Uma vez a minha esposa, a missionária Ali, tomou um remédio para enxaqueca, e ela tomou uma dosagem alta. Irmãos, quando você se dopa com um remédio e ele cai no seu cérebro, o teu cérebro não tem controle sobre os movimentos, e aquele remédio era para controlar algo na face, a enxaqueca. Sabe o que aconteceu com aquele remédio? Aquele remédio entrou em estado colateral na minha esposa, e o maxilar dela, você já imaginou? Ele, da mesma hora que estava do lado esquerdo, o maxilar passava para o direito, ela começou a rasgar a boca pelo lado de dentro, e os dentes começou a ranger pelo efeito colateral de um remédio. Agora imagine você, estando no tormento e ainda rangendo os teus dentes, e sabendo que o inferno, você, a pessoa, vai ficar em tormento para todo sempre. Por isso que a Bíblia está nos advertindo nesta noite. Outra coisa também, queridos e amados irmãos, ninguém vai perder a consciência quando estiver no inferno. Aqui fala a palavra de Deus que aquele homem que estava no inferno, ele tinha plena consciência que estava sofrendo, ele tinha plena consciência que não viveu com Deus. Por isso que aqui está dizendo, eu já estou até adiantando, que quando ele estava lá, ele falou com o pai Abraão: pai Abraão, envia alguém para anunciar aos meus 5 irmãos, ao meu pai, para que se preparem, não venha para este lugar, porque este lugar é um lugar de tormento. Então não vai haver esquecimento, a pessoa vai lembrar dos seus maus atos, e ela não vai ter condições, por mais que se arrependa, mas já vai estar no princípio de um sofrimento, para que depois goze do sofrimento, ou venha não gozar, mas venha receber e sofrer eternamente com esse sofrimento. Olha o versículo 24 que fala que este lugar é somente o começo do sofrimento. Clamou então ele: pai Abraão,
tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e venha e refresque a minha língua, porque estou atormentado nesta chama. Tem chama naquele lugar, irmãos. Lá está fervendo o corpo do homem. O homem vai sofrendo naquele lugar, não consome o corpo que ele recebeu para sofrer, e por isso que aquele homem está dizendo: molha na água. Se pelo menos molhar a ponta do dedo de Lázaro e vir e pingar, talvez possa passar um pouco deste meu sofrimento. É o princípio do sofrimento no homem que está neste lugar chamado de inferno. Versículo 25 e 26 da sua e da minha Bíblia está dizendo que eles não poderão, a pessoa não poderá retornar e deverá pagar pelo seu erro. 25, mas Abraão respondeu: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida. Quer dizer, aquele homem, ele pensou que era só viver uma vida de prosperidade, mas nunca lembrar de Deus. Então aqui está dizendo: olha, você já recebeu a sua recompensa na tua vida, ao passo que Lázaro somente males, mas agora ele é consolado e tu é atormentado. E 26, preste atenção, está dizendo: além disso, está posto um abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para lá não poderiam, nem os de lá passar para cá. Por isso, amados irmãos, que aqui algumas particularidades do inferno é que a pessoa não poderá retroceder, ela não poderá voltar. Se já está ali, ela vai começar a pagar pelo seu erro de não ter aceitado a Cristo Jesus, a mudado de vida e a entender os planos de Deus. E a última particularidade do inferno é que ele confronta toda a tese espírita sobre reencarnação. Olha o versículo de número 29 a 31, está dizendo: disse Abraão, tem eles, está falando das pessoas que ficaram em vida sem provar da morte e vir ao inferno. Está falando: olha, esses que estão lá, os teus parentes, o teu pai que está lá, tem a pregação de Moisés, tem a pregação, ali está dizendo, dos profetas, basta só escutar para consertar a vida e não está aqui. E o versículo 29 está dizendo isso. 30, disse o rico: não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Qual a resposta? Respondeu-lhes o pai Abraão: se não ouvem a Moisés e aos profetas, também, tampouco acreditarão, ainda que alguém dos mortos volte à vida. Isso vai nos mostrar, queridos e amados irmãos, que a lei, ou melhor, que a teoria da reencarnação é uma teoria furada, porque a Bíblia fala que o Senhor nos deu condição de ter uma vida só, e quando morrer não tem condição de voltar para avisar ninguém a nada do que está acontecendo no presente e vai acontecer além da morte. Eu vou para a Bíblia para te provar mais um pouquinho ainda em Eclesiastes capítulo 9, se você quiser já anotar tudo, depois o CD vai sair ali, é bom você presentear este CD para alguém que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Olha aqui que Eclesiastes vai falar aí, capítulo de número 9, aleluia. Olha a Bíblia, o que vai nos responder. A Bíblia tem resposta para tudo, meu irmão, e ninguém vai confrontar a verdade de Deus, ninguém vai dizer, aleluia, que não ouviu falar da verdade. Olha Eclesiastes 9, versículo 5, está dizendo: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma, nem tem jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Olha o versículo de número 10, está dizendo assim: tudo que vier na tua mão para fazer, faça-o conforme as tuas forças, pois na sepultura, está falando do Sheol, está falando do estado intermediário que o homem vai, depois que ele morre, pois na sepultura, no original está falando Sheol, no original está no hebraico Sheol, sepultura, na sepultura, para onde vai? Não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então quer dizer o seguinte para nós: não existe esse negócio de voltar
um espírito se apresentar dos nossos ancestrais para nos advertir de alguma coisa, não. A advertência está aqui, meu irmão. Jesus está dizendo que há um inferno e nós nesta noite precisamos de saber que além da morte existe este estado de tormento que a Bíblia nos coloca. Segunda coisa, ou melhor, terminando aqui, porque estes, ou aquele homem chamado rico estava lá. Sabe por que ele estava lá? Porque as suas obras foram más, as suas ações foram más. E o quê? E a sua vida estava distante de Deus. Quero te provar isso. Vamos para a Bíblia, para nós terminarmos falando de inferno. Mateus, capítulo de número 25, vai falar sobre isso. Eu quero usar esse texto também para falar da outra segunda parte do meu sermão, que também vai falar de um lugar muito maravilhoso que este texto nos mostra. Mateus 25, 31 está dizendo: quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos com ele, então se assentará. Escute bem, no trono da sua glória, todas as nações se reunirão diante dele, e ele apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. Preste atenção aqui que a Bíblia vai nos falar. Ele porá as ovelhas aonde? Porá as ovelhas no seu lado direito, e porá, olha aqui que ele chama das pessoas perdidas, das pessoas que vão para o inferno, e porá os bodes à sua esquerda. Quando você vê, meu irmão, você que conhece muito bem animal, eu não conheço muito bem animal, mas segundo a Bíblia nós podemos entender um pouquinho. Como que é a vida de uma ovelha? A vida de uma ovelha, irmão, a Bíblia vai nos mostrar que a ovelha ela é mansa, a ovelha ela é humilde, a ovelha não abre a boca para reclamar nada. A ovelha é o sinônimo de Jesus, que sofreu tudo por nós, ele cumpriu a vontade do Pai, foi obediente. Jesus era a ovelha do sacrifício, o crente é a ovelha de Jesus, os que servem o Senhor são as suas ovelhas. Mas olha para o bode, meu irmão, o bode ele é agressivo, ele quer dar chifrada, ele não aceita a ordem, ele é indomável. Por isso que Jesus colocou a pessoa que não serve a Deus e chamou ele de bode. Por quê? Porque os bodes e as pessoas que não servem a Deus e nem querem servir a Deus e que vão para além da vida, para o inferno, eles estão lá. Por quê? Porque realmente estão pagando tudo aquilo que a palavra de Deus coloca para nós, que nós devemos obedecer, mas eles se colocaram distantes, não obedeceram e têm a sua paga. Olha mais adiante que está dizendo, amados irmãos, versículo de número 41 do texto: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, quer dizer, aos rebeldes, aos bodes, escute bem, dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, fui forasteiro e não me recolhestes, estive nu e não me vestistes, enfermo e preso e não me visitastes. Não é verdade, amados? Quem anda em pecado não anda dessa forma. Quem não está com Deus sempre vai recriminar as pessoas. Ele vai achar que ele é o seu próprio Deus, que ele não precisa de Deus e que a vida dele não é uma vida de auxílio, não é uma vida de ajuda, não precisa nem tampouco de salvação, porque ele é o seu próprio Salvador. Por isso que Jesus falou que ele irá dizer: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo que é chamado de inferno, que já está preparado para o diabo e os seus anjos. Então os bodes, os que estiverem à esquerda, que estiverem no inferno, vão estar em tormento para todo sempre. Segunda coisa que eu gostaria de nessa noite falar, que existe a segunda realidade após a morte. A primeira é de inferno, lugar de tormento. A segunda, meu irmão, é um lugar muito maravilhoso. É um lugar que a Bíblia, aqui neste texto de Lucas, capítulo 16, vai chamar, sabe de quê? Vai chamar de paraíso. Exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Versículo 22 de Lucas 16, fala que paraíso é lugar de gozo, é lugar de alegria. Olha aí, aquele que sofreu tanto, chamado de pobre, versículo 22 fala assim dele: morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, para o lugar de delícias, para o lugar de regozijo. Enquanto, amados irmãos, Jesus gastou
Preste atenção, Jesus gastou aqui os demais versículos para falar do sofrimento, daquilo que aquela pessoa chamada rico estava passando. Você pode perceber uma coisa, que ele não falou muito do céu, sabe por quê? Porque, amados irmãos, céu nós não precisamos de ficar falando muito. A Bíblia denomina o céu como lugar de delícias, de glória, e o lugar de glória a Bíblia vai nos falar, como o apóstolo Paulo mesmo disse, e ele apresentou lá escrito em 1 Coríntios, capítulo, não é 1 Coríntios? Isso, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 4, ele disse a seguinte expressão, gostaria de ler, só para você ver que é um lugar muito maravilhoso, é um lugar de delícias. O apóstolo Paulo declarou o seguinte no capítulo 12, quando ele teve uma experiência de ser arrebatado até este lugar chamado paraíso. Ele falou: olha, eu fui arrebatado até ao paraíso. E o que ele falou do paraíso? E ouvi palavras inefáveis, as quais não me é lícito ao homem de referir. Paulo estava dizendo o seguinte: olha, tudo que eu vi no céu, tudo que eu ouvi, tudo que eu senti no céu, eu não sei descrever. Por isso, amados irmãos, que o gozo que nós sentimos aqui, de servir a Jesus, dessa presença de Jesus, e desta confiança, que Jesus já tem um lugar preparado para nós, eu quero te dizer, você ainda nem provou do que é a totalidade deste lugar, que Jesus foi preparar para você. É um lugar de delícias, é um lugar de gozo, é um lugar inefável, aleluia. Olha aqui que o apóstolo Paulo também declara, quando ele fala do céu, quando ele fala deste lugar de gozo, 1 Coríntios, capítulo 2, olha aí a Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo de número 9, ele está dizendo, está escrito, as coisas que o olho ainda não viu, o ouvido ainda não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam, aleluia, mas nos revelou pelo seu Espírito. Meu irmão, eu não estou vendo o céu descrito no penúltimo capítulo do Apocalipse, que fala, então vi um novo céu, uma nova terra, porque as velhas coisas já passaram. Lá no original, quando fala de velhas coisas no grego, que já passou, sabe o que quer dizer? O seguinte, que quer dizer que Deus criou tudo novo e preparou tudo novo para nós. Quero te dizer, nesta noite Jesus está dizendo que o lugar que este chamado Lázaro já está, é um lugar que os nossos olhos ainda não contemplaram, nós não sentimos como é, mas tem uma coisa, é muito melhor do que está nesta terra. Imagine você, o apóstolo Paulo falou, são coisas inefáveis que tem naquele lugar. Quantos que podem glorificar o nome de Jesus nesta noite? Aleluia. Sabe qual outra particularidade que eu percebo, amados irmãos, no céu, amados irmãos? Eu percebo a particularidade da glória de Deus. O apóstolo Paulo declarou, aleluia, na palavra de Deus, quando ele escreve a Timóteo, capítulo 2, versículo 10, que este lugar é um lugar onde a glória de Deus é de eternidade em eternidade. Você já imaginou o que é a glória de Deus, irmãos? Vamos só relatar aqui, em poucas palavras, o que Isaías viu no capítulo de número 6. A Bíblia fala que ele começou a ver, meu irmão, a glória de Deus, Deus assentado no seu trono, o seu manto cobrindo o seu assento, anjos voando. Meu irmão, segundo que o judeu, ele fala do que é o paraíso. Sabe o que é o paraíso para o judeu? O paraíso para o judeu é a casa de Deus, é a habitação de Deus, onde os anjos de Deus estão. Agora imagine você, se lá é o lugar que Deus habita, que os anjos habitam, e nós temos o privilégio de estar lá, e você vai querer inferno nesta noite? Você não vai querer o plano de Deus nesta noite? Meu irmão, o plano de Deus é muito mais do que você espera. O plano de Deus é perfeito pela sua vida e para a sua vida, aleluia. Tenha consciência de uma coisa, amados irmãos, nesta vida, renunciar é ganhar. Se você renunciar nesta vida, não está mais servindo ao pecado, aos prazeres desta vida. Quero te dizer, é ganhar com o Senhor. Terminando o meu sermão nesta noite, nós temos uma decisão. A decisão de Lázaro ou a decisão do rico. O rico decidiu ser rico, abastado. Não quer dizer que você não possa conquistar os teus sonhos, não.
Mas a palavra de Deus fala que o nosso coração não pode estar nas riquezas. A palavra de Deus neste texto fala que se o nosso coração estiver aqui nesta terra, aonde vai estar o nosso tesouro? Aonde estiver o nosso tesouro, ainda aonde vai estar o nosso coração? Vai estar naquele lugar, não é verdade? A Bíblia fala que aonde está o nosso coração, vai estar o nosso tesouro. E a nossa decisão nesta noite, ela é singular, meu irmão. Ou você decide hoje estar no lugar que o Senhor revelou para o seu profeta chamado João. Deus, amados irmãos, Ele gastou, ou melhor, não posso dizer gastar, mas estou dizendo na linguagem humana. Deus, Ele se preocupou em revelar para os seus profetas, para os seus apóstolos, do que nos aguardaria. Sabe por quê? Porque, amados irmãos, o que Deus tem reservado para nós é muito melhor do que a condenação que Ele está reservando para Satanás, para os seus anjos e para todos aqueles que não querem. Terminando a minha mensagem, eu quero te dizer uma coisa: existe esse estado intermediário. Ele não é o final de todas as coisas. Esse estado de tormento é o princípio do tormento. O inferno está, o abismo, a Bíblia fala no Apocalipse que este lugar está reservado para os anjos caídos que já estão lá, já estão esperando a condenação. Está reservado para Satanás, que será lançado no abismo, e para todos aqueles, amados irmãos, do lado esquerdo, o inferno para o sofrimento. Do lado direito estão as pessoas que pelos séculos dos séculos aceitaram a promessa, aceitaram a Jesus e têm aceitado e morrido no Senhor. Mas um dia, amados irmãos, esse estado intermediário, diz a palavra lá em Tessalonicenses, que o lado direito chamado de paraíso, essas pessoas que morreram, a Bíblia fala que os que estão vivos serão arrebatados. O Senhor tomará para eles e arrebatará para eles. Estarão já gozando com o Senhor nas boas do Cordeiro. Mas todos aqueles que morreram no paraíso, Deus fará com que eles ressuscitem e estejam com o Senhor para todo sempre. Mas do outro lado, preste atenção numa coisa, lá na batalha final, quando você lê aqui em Apocalipse, capítulo de número, só um minutinho para mim olhar o capítulo, para me te falar mais precisamente, capítulo de número 20, falando sobre a derrota de Satanás, o juízo final e a instalação do Senhor chamado Trono Branco. Deus então pegará, amados irmãos, esses demônios que já estão no abismo, julgará eles no Trono Branco, e a Bíblia fala que o estado intermediário não é o fim, nem para aqueles, amados irmãos, que já estão gozando no paraíso com o Senhor, e nem tampouco para aqueles que estão no inferno, tendo o princípio das suas dores, dos seus sofrimentos. A Bíblia fala que o Senhor tomará dos seus, passará 1000 anos gozando com eles, juntamente com eles reinando, e depois, para todo sempre, Deus chama a nossa atenção nesta noite, nos leva para o capítulo 14 de João, e fala que Deus nos tomará, nos honrará nesta terra, no milênio, e Ele passará conosco nas mansões celestiais, para todo sempre. Mas, terminando, diz a Bíblia, aqui no capítulo 20, que Deus tomará do inferno. O inferno não é o final da condenação, não é o final do sofrimento. E este inferno, a Bíblia fala, irmãos, em Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. Escute aí: todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo e enxofre. Vai ter mais condenação ainda, irmão. Vai ter mais sofrimento ainda. Já imaginou? A pessoa está sofrendo no inferno, depois o inferno vai ser tomado, vai ser colocado diante do trono de Deus, todas as pessoas que estavam no inferno, e Deus vai trazer a revelação para todos de tudo aquilo que Ele fez, de tudo aquilo que Ele praticou. E diz a Bíblia que aí sim, então, depois que eles forem julgados, Deus os tomará e lançará no lago de fogo e enxofre. Aí é a condenação eterna, aí é o sofrimento eterno. Mas ainda existe nesta noite solução para nós. Ainda existe nesta noite solução para aquele ainda que não conhece o plano que Deus tem para a vida dele. Sabe qual é o plano de Deus nesta noite? Está escrito em João 14,6. Jesus declarou: olha, para chegar até o Pai, para chegar no paraíso, para chegar na eternidade com Deus, Jesus declarou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém pode chegar diante do Pai, estar na eternidade com o Pai, se não for
for por mim. Jesus também declarou, lá aqui em Timóteo capítulo 2, versículo 5, Jesus falou, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Para você, meu irmão, sair, como diz em Romanos 3:23, que todos pecaram e destituídos estão da glória, você precisa de ir até Jesus e fazer dele a tua ponte para chegar diante de Deus, porque quando você fizer com que Jesus te ligue a Deus, o versículo de número do capítulo 6:23 vai se cumprir literalmente na sua vida, que diz que o salário do pecado é a morte para o inferno, depois o lago de fogo e enxofre. Mas Jesus disse, mas o dom eterno, a vida eterna está por Jesus Cristo, gratuitamente, que é o Filho de Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Temos a escolha nessa noite, a decisão é nossa. Queremos ficar nos omitindo para Deus, ficar omitindo a obra que Deus tem na nossa vida, a obra que Deus tem na sua vida, o sacrifício de Jesus, estar no gozo. Ninguém sabe que se vai morrer agora dormindo lá na cama. Ninguém sabe, irmão. Você não sabe que se você pode talvez sair aqui, bater o teu carro, acidentar. E como está a tua vida? Preparada? Está preparada para o além, depois da morte? Para o inferno ou para o paraíso? A escolha é nossa nesta noite. Fecha os teus olhos nesta noite. E eu gostaria de perguntar para você, se você nesta noite quer o paraíso ou quer continuar sendo chamado de um desmerecido das coisas de Deus. Se nesta noite, meu irmão, você quer a realidade, quer encarar a realidade, já vivo do que além da morte, estando com Jesus ou fora dele, se prepare. Jesus está nos dando a oportunidade, a Bíblia está aqui. Ele deu a oportunidade para o rico. O rico poderia ter ouvido a palavra que os profetas pregaram, ter tido toda a riqueza, mas servindo a Jesus, e quando morresse, iria para o paraíso, mas ele não quis. Mas, irmãos, o pobrezinho, sofredor, coitado, miserável, sendo cuspido, massacrado, e até aquele homem, quando passava, vendo ele na porta da sua casa, talvez mandava os seus cachorros ali, lamberem as suas chagas, e talvez ali mandava os seus criados esbofetear, estava ali sofrendo, mas ele lembrava e ouviu a palavra de Deus e foi para o paraíso. A decisão é nossa nesta noite. Queremos a glória e a eternidade com Deus, ou a condenação eterna no lago de fogo e enxofre? Talvez nesta noite você veio aqui para ouvir uma outra palavra, mas Deus nesta noite está nos advertindo de uma coisa: Ele precisa e quer acelerar a sua grande obra na minha e na sua vida, mas nos preparar para qualquer momento estarmos enfrentando a morte se Jesus não voltar. A minha pergunta para você nesta noite é essa: você gostaria de decidir pelo Senhor Jesus? Você gostaria de deixar Jesus ser o Senhor da sua vida? Ele é a entrada sua para o paraíso. Ele é a única porta que vai te fazer entrar e estar na presença de Deus. Mas você precisa de se preparar hoje. Nesta noite eu quero perguntar se alguém não gostaria de estar no lago de fogo e enxofre, e sim de estar com Jesus no paraíso, de estar preparado, de deixar Ele preparar a sua vida, Ele moldar a sua vida. Você sabe o que é o sacrifício de Jesus? Olha para você ver, meu irmão, para Jesus te livrar do inferno e do seu tormento, para Deus te livrar do inferno e do seu tormento, sabe o que aconteceu? Deus falou: eu vou livrar o homem da condenação, o salário do pecado dele é a morte, é o inferno, é o lago de fogo e enxofre. Eu tenho uma solução: eu vou enviar o meu filho, eu vou revelar o meu filho vai passar tudo que eles devem passar, e eles não vão provar da morte eterna se aceitarem, se receberem o meu filho como Senhor e Salvador das suas vidas. E então eu restaurarei novamente a vida deles, e eu os levarei para o meu gozo, para a minha mansão celestial, para a minha nova Jerusalém. Nesta noite eu quero perguntar para você: quantos que querem receber a Cristo como Senhor e como o único caminho que pode te garantir a vida eterna após esta vida que nós estamos vivendo? A tua vida não é eterna, meu irmão. Você um dia vai provar da morte, você um dia vai partir dessa vida, mas tem que estar preparado, porque Jesus é a única porta que nos leva para o gozo eterno com o Senhor
nosso Deus. Quantos que gostariam de receber a Cristo? Dá um sinal mesmo assentado aí, com a sua mão para o Senhor, falando: Senhor, eu quero entregar e receber o Senhor na minha vida. Eu quero o céu, eu quero o paraíso, eu quero novidade de vida. Eu reconheço o Senhor como o único caminho que me leva para o céu, que me prepara nessa vida, porque se eu partir dessa vida, eu vou estar para todo sempre com o Senhor na glória, na mansão celestial que o Senhor preparou para mim. Quantos que gostariam? Você acabou de ouvir mais uma mensagem de poder na voz do pastor Sandro Benguinami. Para contato, ligue 617-224-3031 ou envie um correio eletrônico para adrenacer@hotmail.com. Que Deus abençoe. Até a próxima. Fiquem todos na paz do Senhor. Sem o teu amor eu não sei o que fazer, Senhor. Sem o teu amor eu não sei para onde ir. Oh Deus, me prostro aos teus pés, Senhor, como a mulher na casa de Simão, como na entrada em Jerusalém, como os 24 anciãos. Eu te adoro, Senhor. Sou, nem o que tenho diante do que tu és. Trago minhas vestes, minha coroa e ofereço a ti. 24 anciãos e a entrada em Jerusalém, a mulher na casa de Simão, eu me lanço aos teus pés. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Importa o que sou, nem o que tenho diante do que tu és. Trago minhas vestes, minha coroa e ofereço a ti. Como os 24 anciãos e a entrada em Jerusalém, a mulher na casa de Simão, eu me lanço aos teus pés. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Eu te amo, Senhor, eu te amo, eu te quero, eu te adoro, eu te
Do que adianta, Senhor? Do que adianta ter tudo e não te ter? Que me adianta, Senhor, o olhar de todas as pessoas se eu não tenho o teu olhar, Deus? É o Senhor que eu quero, é o Senhor que eu desejo, é o Senhor que a minha alma anseia e suspira. Oh, como os 24 anciãos, como os 24 anciãos, e a entrada